Pessoal, iniciando essa semana com um tema que vem permeando as últimas semanas no noticiário brasileiro, aí, que é o aumento do IOF, que está impactando diversas frentes na nossa economia. Eu vou dizer para vocês quais frentes são essas, por que é um imposto tão ruim para a economia, e aí eu vou dizer quais outros impostos poderiam ser melhor do que esse, e trazer também um pouco da análise do cenário para frente, porque tem a perspectiva de que ele caia, tá? Dado que está tendo muita conversa no Congresso. Guilherme Régio, economista do canal aqui, indo para o principal tema da nossa pauta, falar um pouco sobre o IOF. O IOF é um imposto criado há muito tempo atrás, ele foi criado em 1966. Ele idealmente foi colocado aqui na nossa economia para substituir um imposto que era sobre transações financeiras, em especial a bens, recursos advindos do exterior ou envio de recursos ao exterior. Ele acabou sendo implementado para várias operações de crédito também. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela que ela resume qual foi o aumento desse IOF agora nas diversas modalidades, em especial das remessas ao exterior, não só isso, tá? Mas também para as empresas, porque o IOF ele incide justamente nessa captação de crédito. Pessoal, mostrando para vocês aqui na tela, tá? Agora, quais foram esses impactos? Primeiramente falando sobre o câmbio. Como vocês podem ver, tem várias alíquotas aqui, e a principal que subiu foi realmente essa das operações internacionais de cartão, que saiu de 3,38. Só para dar um pouco mais de histórico aqui, essa alíquota, na verdade, ela era 6,38, ela foi sendo reduzida desde 2022 para esse patamar que está hoje de 3,38, que acabou subindo para 3,5. Só que tem outras alíquotas, por exemplo, de 0,38, porque aí o governo ele foi indo e voltando, vendo também essa comoção popular em relação a esse imposto. Então, tudo era para aumentar para 3,5. Todas as alíquotas que tinham 0,38, por exemplo, quando você comprava créditos num cartão pré-pago no exterior, que é essa alíquota aqui de remessa ao exterior de investimentos, ou a disponibilidade, você pagava 1,1 para essa disponibilidade e para investimentos 0,38. Ia ser aumentado para 3,5. Porém, dado essa repercussão negativa, o Congresso também colocando muita força, várias entidades de crédito, de agências de turismo, corretoras de câmbio, acabaram fazendo uma pressão enorme que aí acabou restando a um patamar um pouco reduzido. Então 1,1 para essas operações que tinham ali por volta de 0,38 e todas que tinham 1,1 ficaram 3,5. Então tudo foi aumentado, só que tudo que era mais baixo acabou indo para esse patamar de 1,1. E nessa parte aqui do IOF de crédito, a gente tem essa questão aqui da pessoa, do crédito pessoa física e da jurídica. Perceba que o aumento não foi alto, Então, quando você vê aqui, o antes era 0,41% ao dia, mais 0,38, Então, era 1,88. Depois, ele ficou 0,082, ele dobrou o valor ao dia, mais 0,95, ou seja, ficou 3,95. E aí, quando a gente pega aqui dessa parte do IOF de seguros, também teve um impacto bem relevante, que é justamente nessa previdência privada, que era usado para poder fazer uma elisão fiscal, ou seja, você pagar menos impostos quando você faz essa passagem de recursos entre familiares, ou então para o próprio uso desse tipo de recurso, desse investimento em previdência, que agora acima de R$50 mil vai ocorrer a alíquota de 5% nos planos VGBL. E agora, pessoal, falando dos impactos dessas alíquotas aqui, em especial nessa parte mais de varejo, dessa parte de empresa, que é o que a gente falou naquela tabela do meio ali. Os percentuais não são muito altos, mas o impacto é muito sentido, porque todas as empresas têm operação de crédito. Todas, invariavelmente. Em alguma parte da cadeia dela, ela vai ter uma venda para o consumidor final, que ela vai se utilizar, por exemplo, numa estrutura de crédito. Seja a venda num cartão de crédito, que ela consegue antecipar esses recebíveis, o famoso risco sacado, que muitas empresas do varejo utilizam. E o impacto disso, ele significa como você aumentasse a taxa de juros em 0,25, dado essas alíquotas que a gente tem hoje. E aí quando a gente olha no espectro geral da roda da economia, perceba que a gente vai ter todos os elos da cadeia sendo aumentados nessa parte de crédito. Então, se uma empresa, por exemplo, ela fabrica insumos para outra empresa poder atuar com esses insumos em outra linha de produção para a produção de um bem final. Todos esses impactos do IOF, eles vão incidindo em cada elo da cadeia.
E esses impactos são cumulativos. Então, se você tem um produto, por exemplo, um carro, que ele tem vários elos da cadeia para chegar no produto final, sempre tem a pessoa ali da parte de eletrônicos, vai ter a pessoa do chip, vai ter a pessoa do aço para produção, vai ter o plástico que é feito. Então, cada empresa faz uma parte dessa engrenagem do carro. E as partes do motor, obviamente, também. Aí tem o pneu, que é adicionado depois. Todo esse elo da cadeia vai incidindo, né, essas alíquotas de IOF ali, porque alguma empresa sempre faz, por exemplo, um empréstimo para poder fazer aquele bem para entregar para outra empresa e assim sucessivamente. E aí com isso você tem um produto final muito mais caro, porque essas alíquotas, por menores que sejam, elas vão impactando o preço do consumidor final. E aí quando você tem esse preço do consumidor final mais alto, você tem uma taxa de inflação mais alta na sua economia. E aí você reforça taxas de juros mais altas para conter esse impacto inflacionário. Por mais que o governo vá arrecadar, e tem estimativas aqui que arrecade no primeiro ano 20 bilhões, no segundo algo em torno de 40 bilhões e no terceiro pode passar até de 60, a gente tem que prestar atenção nesse curto prazo também, porque esses impactos podem reforçar ainda mais a nossa trajetória de ter taxas de juros mais altas. E além disso, as recuperações judiciais elas podem aumentar muito, dado que as empresas menores têm muita dificuldade de captação de crédito, já captam a taxas muito altas e qualquer impacto adicional, por menor que seja, vai fazer com que essas empresas sofram mais no curto prazo. Empresas quebrando, pessoas desempregadas aumentando aqui a taxa de desocupação, e a gente tem o reforço aqui da economia desacelerar ainda mais. E com isso, obviamente, que tem muita pressão do Congresso para que se anule essa medida, tá? Já tem 20 pedidos protocolados ali na Câmara para que cesse, tá, essa medida, só que aí o governo ele fala que ele vai propor outras caso essa medida não seja, mais uma vez aqui, atendida, dado que foi feita por uma medida provisória, medida provisória, tem impacto imediato, tanto que o governo publicou num dia e no outro dia já estava valendo as medidas. Então não deu tempo de nenhuma empresa realmente se adequar. Tem várias entidades também que estão reclamando, inclusive entidades de previdência complementar, vários elos ali do varejo, várias associações pelo Brasil inteiro e também as de turismo, obviamente, por conta do impacto do IOF no câmbio, todas essas operações também que aumentou bastante. E por que o governo está tentando aumentar tanto essas alíquotas de IOF, todas essas medidas que são muito ruins para a nossa economia, em especial esse aumento de alíquota? Inclusive, dados que saíram recentemente mostram que o brasileiro ele paga cerca de 40% do que ganha para todos esse tipo de impostos aqui, considerando imposto de renda, imposto sobre consumo de serviço, esses impactos do IOF agora que estão acontecendo. Até esse dia de 29 de maio, o brasileiro basicamente só trabalhou para sustentar o governo. Agora, a partir de 29 de maio, é que ele vai realmente conseguir colocar o seu dinheiro no bolso aqui, dado que ele já pagou a cota dele, se pudesse colocar numa conta, todos esses impostos aqui que o governo está colocando em cima das costas do trabalhador. E essa questão do shutdown que eu acabei já mencionando agora, está numa situação muito crítica, porque o governo ele tem os gastos obrigatórios que a partir de 2027 já não vão conseguir ser pagos. E aí a gente vai ter uma série de cortes que o governo vai ter que fazer por falta de dinheiro. A gente nem está falando daqueles gastos que são discricionários, aqueles que o governo ele tem aquele percentual que está cada vez ficando mais reduzido para pagamentos, por exemplo, de gastos em infraestrutura, fazer um porto, ou então propor novas medidas aqui, novos pacotes, por exemplo, de aceleração. Então, nem a gente está falando desse lado, estamos falando dos lados mais que são obrigatórios, aqueles gastos que o governo precisa fazer porque está garantido em Constituição. E aí a gente vai ter um cenário sem aumento de imposto agora, principalmente o governo não fazendo nenhum corte. E aí a gente tem todo esse cenário também das eleições vindo, vai ser um cenário mais duro, então o governo, se cair o IOF, ele vai propor novas medidas, então até o final do ano provavelmente a gente vai ver um incremento de novos impostos, além do IOF, inclusive, se o IOF for mantido, a gente vai ter novos, porque realmente a máquina pública aqui não vai conseguir se sustentar. E aí saindo do cenário brasileiro, indo para o cenário internacional, a gente teve a revogação das tarifas do Trump pelo Tribunal de Comércio. Não sabemos até quando essas medidas vão ficar vigentes. Todo aquele quadro que ele exibiu no dia 2 de abril acabou caindo, tá? Então aquelas tarifas recíprocas, que foi feito aquele cálculo,
acabou saindo, agora ficou realmente aqueles patamares anteriores ao dia 2, ficou só alguns pontos, e aí a gente tem agora, por exemplo, né, as tarifas que 25% sobre aço, alumínio, essas acabaram sendo mantidas, agora todas aquelas restantes dos 180 países acabou caindo. Agora a gente não sabe até quando vai ficar isso, dado que vai ter que ser discutido, tá, ali no Tribunal Superior dos Estados Unidos, e aí o governo Trump, obviamente, já subiu uma medida para que seja revogado a revogação. E esse impacto dessa medida, obviamente, que reverberou nas bolsas mundo afora. Então a gente pode ver que o S&P acabou subindo, tá, no dia de hoje. Ele já vinha subindo ao longo do último mês, dado que o Trump tinha revogado, né, grande parte das tarifas ali para a China, né, voltando a patamares um pouco mais saudáveis. E mais no Brasil acabou caindo, dado que já tinha subido, porque o Brasil ia se beneficiar no mercado internacional, uma vez que outros países poderiam procurar o Brasil para fazer tratados unilaterais. E vamos para o sobe desta semana. Quem sobe é o dólar acabou subindo, né, no dia de hoje, dado a medida que teve do Tribunal de Comércio norte-americano, que acabaram revertendo as tarifas, então o dólar acabou ficando mais caro aqui para o brasileiro. E o desce da semana, vou colocar como a Bolsa Brasileira, depois de bater o seu pico histórico de 140 mil pontos, acabou voltando para patamares de 139 mil pontos, dado que a gente teve também toda a reverberação dessa notícia, em especial a revogação das tarifas do Trump. Pessoal, fico por aqui, mais um Giro Econômico semanal. Na semana que vem, estou com vocês de novo para a gente falar um pouco das notícias que reverberaram no mundo aí dessa parte econômica e também, né, de outros assuntos aqui que estão correlacionados. E até semana que vem.